Fala rapaziada, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje, tricampeão da Supercopa do Rei. Passamos o rodo no Botafoguinho. E eles achando que aquele time, por ter ganhado o Fluminense, olha, jogou bem pra caramba. Pensou que ia ganhar do Flamengo. Mas não aconteceu. E olha só, vamos ver no vídeo o que é a imprensa. Como a imprensa ficou de queixo caído e alguns que até ontem tava dando até no cara a cara entre um time e outro, tirou até o Bruno Henrique do time, por exemplo. Olha só o que eles falam. Acompanha comigo no vídeo aí. Bora pra lá. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevem no canal, ative o sininho, compartilhe, comenta lá. É muito importante que vocês interajam com o canal para que o YouTube indique para mais pessoas, beleza? Bora pro vídeo aí. O Sport Center de volta com números do Flamengo, mais uma vez campeão da Supercopa do Brasil. Foi assim em 20, assim em 21 e agora também em 2025. Acaba de atropelar o Botafogo 3-1. Certo? O resultado e a vitória, então, do Flamengo com Bruno Henrique, com Wesley, com vários destaques, com o Plata. Não é? Jailson tá aqui comigo, Leonardo Bertozzi e também, claro, o Fábio Luciano. Vou começar por você, Jailson Vilas Boas. Boa noite. Boa noite. Que grande atropelo, que grande vitória do Flamengo, mais uma vez campeão da Supercopa. Boa noite, Bruno. Boa noite, fã de esporte. Fábio Luciano, prazer. Léo, boa noite a todos. Mais um atropelo, realmente, a pressão do time do Felipe Luiz, o Flamengo marcando em cima o jogo todo, não deixou o Botafogo respirar, não deixou a equipe sair jogando em momento algum. E hoje, sim, os dois meio-campistas, né, que a gente estava falando semana passada do Almada e Savarino, hoje o Almada realmente fez muita falta a mudança na formação da equipe. Jogar com dois pontas abertos e não com Savarino e Almada revezando ali a construção do Botafogo hoje fez muita falta. E o Flamengo se aproveitou disso para pressionar a defesa do Botafogo e não deixar a equipe sair jogando. Teve a estreia do Arthur também, jogando ali no lugar do que seria do Luiz Henrique, mas o Flamengo passou por cima e muito bem, Fábio. A partida que, claro, foi atrasada ou interrompida por mais de uma hora ainda no primeiro tempo, mas antes do jogo ser interrompido, o Flamengo já vencia por 1-0. O gol do Bruno Henrique de pênalti, e depois, quando voltou, o Flamengo parece que voltou mais forte ainda. É isso, Bruno. Boa noite a você, ao Jailson, ao Léo, boa noite a todos. Parabéns ao Flamengo, né, nação rubro-negra, por mais essa conquista. E, enfim, o Flamengo mostrou hoje que está um passo à frente do Botafogo, né, Bruno? Seja na questão tática, né? Então, assim, tem as ideias do Felipe Luiz já Sendo colocadas humilde, em campo. Fábio. O Botafogo hoje não tem treinador, né? Um treinador efetivo, o treinador que, enfim, a altura do que é o Botafogo. Então, assim, na questão física também, o Flamengo se mostrou mais forte, né? Seja nas disputas, seja na intensidade de jogo. E aí, através de tudo isso, aparece a questão técnica, né? Então, acho que o Bruno Henrique foi o grande protagonista da decisão, mas a gente pode exaltar outros jogadores, né? O Wesley, o próprio Pulgar, enfim, o Plata, que teve muito bem também, o sistema defensivo do Flamengo, que funcionou durante quase todo o jogo. Então é isso, o Flamengo está no estágio, na minha opinião, um estágio à frente do Botafogo e por isso foi tão superior na decisão de hoje. E se o Botafogo não tem um treinador, Léo, que treinador que o Flamengo encontrou, hein? Pois Mais bom, uma vez. Boa noite, Bruno, boa noite, Jailson, boa noite, Capita, boa noite ao nosso fã de esportes. Dá para entender que os dois times estão em momentos diferentes de temporada, né? De pré-temporada e de temporada. O Botafogo fez uma opção e o John Textor falou textualmente isso, prefiro escolher certo do que escolher rápido. Como fez né? ano passado. Sim, então assim, ele falou, não vou colocar o carro na frente dos bois só para ter um técnico na Supercopa ou na Recopa. Só que não é só isso, né? A questão do elenco também, o elenco do Botafogo não está pronto, o elenco do Botafogo ainda tem lacunas e o elenco do Flamengo é o contrário, né? Ele não só não tem lacunas, como jogadores que fizeram muita falta no passado, voltaram. Quer um exemplo? Você tem um Luiz Araújo para entrar no segundo tempo. Né? E ele entra, e ele faz muita diferença para o 3-0, para o gol que mata o jogo. E os jogadores que já estavam lá continuam também em altíssimo nível. Então, assim, reforçar tudo que o Fábio já disse aqui. O Wesley, que é um jogador que quase saiu, ficou, e depois que ficou, tem jogado sempre em alto nível. Hoje, de novo, não só no aspecto defensivo, mas também no ofensivo, chegando muito bem à frente. Então, assim, o Flamengo me parece hoje ter um time muito forte,
mas também um banco que nenhum outro time do Brasil tem. E isso para uma temporada tão desgastante que vai ter esse ano, inclusive um Mundial de Clubes, o que pode levar esse número de partidas lá para o alto, porque você imagina o Flamengo chegando à reta final de todas as competições, é muito bom que o Flamengo tenha um elenco tão qualificado. Né? O próprio Bruno Henrique foi um cara que naquele momento de renovação, e passada a renovação, a gente chegou a discutir se o Flamengo tinha se antecipado ou não em renovar com o jogador, até porque tinha concorrência naquele momento, né, Jailson? De repente ele vira o titular e mais uma vez é protagonista de um título. Mas aí é o Felipe Luiz. Numa boa. Os 3 anos, a gente falava, né? 3 anos da renovação do Bruno Henrique, tinha acabado de ter aquela contusão muito séria, enfim, teve aquele imbróglio todo, se resolveu, teve a renovação, só que aí o Felipe Luiz volta a jogar no 4-4-2. É impossível não falar de sistema tático num momento como esse, porque aí o Bruno Henrique volta a ser dupla de ataque. Hoje ele não com o fica mais Gonzalo. hoje com Plata e não fica mais lá aberto na ponta esquerda, marcando lateral ou com o pé na linha lateral. Ele volta a ser dupla. Aí ele no esticão, vai para cima, consegue ter associação com o cara que está próximo dele. E aí você vai tirar o melhor do jogador. Por isso que ele foi tão decisivo. Tanto com a pressão em cima também. O Flamengo teve a pressão muito grande, muito forte em cima. Os gols foram mais. O Bruno Henrique sempre foi decisivo, principalmente contra o Botafogo. Todos os jogos, principalmente com o Botafogo, ele joga muito. Faz gol. Às vezes, até o Flamengo, quando perde, ele joga bem e faz gol. Eu vejo alguns comentários desses caras que parece que não assistem o jogo do Flamengo. Basicamente assim. Primeiro gol, roubada de bola depois do lateral mal cobrado. A bola vai no Bruno Henrique sofre o pênalti. O terceiro gol do Luiz Araújo, roubada de bola também. Entendeu? Aliás, são duas jogadas em cima do Lucas Halter. Em cima do Lucas Halter, exatamente. Porque é o pênalti feito e depois a bola perdida pro Luiz E Araújo. assim, dá até para dizer que no segundo gol também ele podia ter fechado mais o espaço ali, né? Ali não é um gol de erro individual, mas também poderia ter feito melhor. E, assim, a qualidade das finalizações, né? A qualidade da finalização do Bruno Henrique no segundo gol, assim, é uma bola que ele tem pouco tempo ali para decidir o que fazer. De primeira. Ele podia querer carregar um pouquinho mais e ele já bate ali de primeira. Então, cara, assim, e a gente viu, né? A gente comentava fora do ar aqui, né, Fábio? A emoção do Bruno Henrique no final do jogo. Que não tem taça pequena, cara. Taça é taça e ponto. E você vai se tornar o maior vencedor da história de um clube como o Flamengo. Então, não é pouca coisa, não. O Bruno Henrique é o nome do jogo para mim. Ele e nessa conta o Arrascaeta. 14, é isso? 14. E tem um detalhe no segundo. Vitórias e títulos. E tem um detalhe no segundo gol. Maluquice. Eu estava curioso ali assistindo o jogo, porque o Flamengo estava marcando, pressionando muito o Botafogo, não estava deixando o Botafogo sair. E eu fiquei curioso para saber quando fosse o contrário. E foi Quando nesse lance, né? Foi o segundo gol. Quando o Botafogo pressionasse o Flamengo, o que o Flamengo ia fazer? O Flamengo foi recuando a bola, foi no Rossi. E aí o Rossi quebra perfeitamente no Plata. E aí a zaga do Botafogo hesitou, o Plata deu a casquinha e aí sai no Michael. Então, até na quebrada, o que o Flamengo obrigou o Botafogo a fazer, que era o John quebrar as bolas, que o John acabou errando hoje, quando o Botafogo obrigou o Flamengo a fazer, o Rossi acertou, e aí 2-0 num clássico desse tamanho. Com o time nem conseguindo sair jogando, você já dificulta muito. Que chama atenção também, é um início de trabalho, né, de ano, não de trabalho não mais de ano, e as ideias do Felipe, elas estão muito claras, parece, na cabeça dos jogadores, né, Bruno? Então, assim, como o Jailson falou, Léo, assim, a marcação sob pressão, quando ela não acontece, tem uma retomada muito rápida de posicionamento, né? Então, você vê esses jogadores de beirado, o Gerson também, que às vezes atua centralizado e um pouco mais para o lado direito, o Michael, que faz esse corredor, né? Então ele volta para acompanhar a marcação. Então, são sincronismos de movimento já, né? Então, assim, o Felipe falou sobre isso na pré-temporada, o quanto ele ia trabalhar esses aspectos táticos, porque, como ele mesmo falou, ele tem nas mãos, na opinião dele, o melhor elenco da América do Sul. Mas isso tem que estar conectado, né? Essa movimentação. O Flamengo, em alguns momentos, joga com 4 homens de frente, 4-2-4, né? É isso, vários 4-2-4. Então, assim, isso é muito bacana quando o time está pressionando alto, mas também tem que ter um comprometimento na hora da retomada. Esse gol, né, que parte do Rossi, então, assim, a ligação rápida, né, a raspada. Então, você vê que também tem uma movimentação de saída em contra-ataque. Então, isso é o início de trabalho. Né, o Botafogo, como a gente já falou, está num outro estágio, mas chama a atenção, assim, as ideias que o Felipe tem colocado para esse grupo, a maneira como esses jogadores têm absorvido tudo isso
E aí o que foi apresentado em campo hoje chama atenção, porque o Flamengo foi dono do jogo durante os 90 minutos, teve esse controle das ações, mais finalizações, intensidade muito maior do que até o próprio Botafogo nessa questão de mano a mano, de decisões tomadas. Então é isso, assim, é o início de trabalho, é um título importantíssimo para o Flamengo, importantíssimo para o Bruno Henrique, para o Arrascaeta, né, que se colocam hoje como os maiores ganhadores de títulos do Flamengo, mas chama atenção pela maneira como esses jogadores têm absorvido as informações do Felipe Luiz. Porque ainda é um início de trabalho também do Felipe. Sim. São 19, 20 jogos, né, Léo? Sim, Uma derrota, 2 títulos. Lembra que Jesus tinha essa estatística também, mais títulos que derrotas? E assim, ele tem um conhecimento do elenco muito bom, ele tem um respeito do elenco. Você percebe que assim, respeito não é uma questão de idade ou de veterania, né? É uma questão de conhecimento. Né? E ele transmite esse conhecimento para o jogador. Acho que quando o jogador treina a semana e no jogo a coisa acontece, ele sente confiança no trabalho do treinador. E me parece que o ambiente no Flamengo hoje em torno do Felipe Luiz é muito favorável, né? Porque não que os outros treinadores não tivessem conhecimento também, né? Sim. Mas como o Felipe consegue passar isso para os jogadores é o que chama a atenção e como eles absorvem, né? E também é um treinador hoje que já jogou com a maioria daqueles caras, né? Então, assim, é lógico que os jogadores do Flamengo se sentem muito bem com o Felipe, né? Entendem as ideias, enfim, respeitam muito o profissional que é o Felipe e a pessoa também, esse trato que ele tem com os mais jovens, enfim. Então é isso, é lógico que os treinadores que passaram no Flamengo tinham muita informação, mas eu concordo muito com o Léo, acho que os jogadores de hoje, eles não querem saber muito de idade, seja você um pouco mais velho, mais experiente, seja você jovem, você tem que ter informação para passar. E isso acho que fica muito claro nas declarações do Felipe. Que, assim, ele vai passar informação para os jogadores, né? Ele vai cobrar isso deles também, mas são muitas informações em todos os aspectos do jogo. Então, eu acho que os jogadores do Flamengo, na questão técnica, eles, né, é algo que chama muito a atenção, quem sabe da qualidade desse elenco. Então, assim, qualidade de elenco, boas informações de um treinador, eu acho que fazem o Flamengo ter um ano de boas perspectivas, já começa muito bem com uma conquista, mas olhando para 2025, parece que o Flamengo está construindo algo muito especial. E como é que nesse curto espaço ele consegue extrair assim, o melhor de cada jogador? Eu ia tocar nesse ponto, a percepção dele de melhorar a capacidade individual dos caras. Porque, olha, o Wesley é impressionante. Sim. Né? O Bruno Henrique, se você voltar na reta final da Copa do Brasil, do Gabigol. Sim. No meio da semana a gente falou do Alan, não foi, Léo? Sim, jogou muito bem. A gente bem. falou até do... A Mariana me cobrou de falar do Alan, né? Do Alan, não, e a gente falou até do Alcaraz. Até o Alcaraz que não serviu, que foi embora, a última partida ele jogou bem. De 8, não jogou de 10. É só botar... Obviamente não é fácil, não é simples. O Fábio Luciano está aqui, que é o melhor exemplo disso, para falar aqui pra gente, para falar pro Fã de Esporte. Mas tem muita gente que bota o cara na posição errada, ô Bruno. Não é assim, obviamente, não é falar, pô, tu é o gênio da bola. Claro que não, mas é posição errada, é só colocar o cara na função que ele melhor executa. Um exemplo, o Luiz Araújo sempre foi um ponta. Ponta direita, ponta direita, ponta direita. Mas deu pra ver que em alguns determinados jogos, em alguns determinados momentos, que ele poderia fazer um segundo atacante por dentro. Ele pode fazer aquilo ali. É a função do cara? É a posição 01 dele? Não, não é. Mas ele pode executar bem. Então, às vezes, o Felipe Luiz chega ali no cara, vem cá, Luiz Araújo, ó, eu vou jogar no 4-4-2 e eu tô com a carência nessa função aqui. Chega aqui, mostra um vídeo, ó, você fez isso aqui nesse jogo aqui, você consegue fazer tal coisa? Ah, consigo. Vamos aprimorar isso nos treinos? Vamos. Aí tu vai ganhando, cara. O Plata era ponta também. Era essencialmente um ponta direita. Começa a jogar também um pouco mais por dentro, colado no centroavante. E ele vai compensando. Por exemplo, o Wesley é muito bom atacando. Ele dá o corredor pro Wesley. Gerson, vem aqui, De La Cruz ou Pulgar, faz a cobertura. Mas ele não vai exigir isso do Alexandro. Não, exatamente. Lado, né? Alexandro, você vai por dentro, que eu vou botar um ponta à esquerda para jogar aberto. Ou então, Arrascaeta, você vai jogar aqui na meia pela esquerda, você vai cortando para dentro, Misha ou Plata, quem tiver no ataque, você tem o corredor aqui aberto, porque eu quero que deixe o buraco aqui pro Arrascaeta explorar. Sabe? São essas coisas, essas compensações. Aí o Fábio Luciano que está aqui pode dar aula pra gente. Mas é questão tática, é você ir compensando a parte positiva de cada jogador e aí você vai tirar o melhor deles. Para mim, eu não... Assim, você vê, por exemplo, o Wesley chama atenção, Bruno, por quê? Porque assim, a gente vê que no jogo, muitas vezes o Gerson ele ocupa aquele espaço da beirada quando o Wesley está começando a partir.
Então ele já atrai uma atenção do marcador e aí na movimentação ele puxa para o meio, ele traz um pouco essa marcação e ele abre um corredor gigantesco para o Wesley passar. Isso é treinamento. Porque muitas vezes, se você tem um jogador ali na lateral, por exemplo, se você tem o Michael trocado, você não vai conseguir extrair nem o melhor do Michael e nem o melhor do Wesley. O Michael porque vai você atrapalhar o precisa Wesley. de espaço para o Michael avançar. Do outro lado acontece o quê? O Alexandre se preocupa um pouco mais na questão defensiva e deixa o Michael se preocupando com essa questão de lateral ofensiva. E o Michael, como ele tem muita intensidade, é um cara que gosta de gastar energia no jogo, ele também te entrega muito defensivo e apoia o Alexandre em muitos momentos. Então é isso que a gente fala. É assim, a gente está falando da decisão do Flamengo. A gente imagina que outros times também vão ter esse encaixe, vão brigar por títulos, enfim. Mas essa análise do Flamengo, ela é muito pertinente, por quê? Porque a gente percebe muito a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, logicamente, mas as ideias do Felipe Luiz, em cima do que o Jailson falou. Ele coloca os caras na função certa, ele passa boas informações ofensivas e defensivas e extrai dos caras o melhor. Aí, quando você faz esse movimento de forma correta, coloca os melhores em campo, não protege ninguém, joga quem está melhor, o Felipe... Como aquele jogador, Felipe Luiz, não existe mais. Você percebe que ele toma decisões mais duras, ele faz cara feia a hora que ele tem que fazer. Ele, no gol do Luiz Araújo, ele vai abraçar também como um companheiro de jogo, né, de campo. Então, você ter esse equilíbrio, conhecimento, equilíbrio, enfim, o Flamengo, né, deve incomodar bastante esse ano se essas ideias permanecerem em evolução. Tem um ponto que o Jailson levantou, que eu acho que vale reforçar, a participação do Rossi. As situações em que o Flamengo atrai, o adversário sobe e o Rossi tem o passe longo, né? No lance do gol foi importante, no segundo tempo, em várias situações também ele... O Plata é bom nessa jogada. Porque geralmente essa quebrada assim, é no Bruno o Plata Henrique não é até. alto, mas ele várias vezes consegue dar a casquinha, consegue gerar a situação, né? Geralmente essa quebrada é no Bruno Henrique. Sim. O Bruno Henrique, que tem é mais alto, tem a impulsão, ele que geralmente daria essa raspada pro Plata ou pro Michael atacarem o espaço. E ali foi o contrário, o Plata estava um pouco adiantado, né? E ele conseguiu ganhar na cabeça e o Michael que foi atacar ali o espaço. Mas vocês não entendem que o Felipe ele também toma essas decisões por ser um técnico novato? Porque os últimos treinadores que passaram pelo Flamengo são técnicos consagrados e que acho que tinham, sei lá, técnicos... São Paulo é um técnico autoral, né, Léo? Sim. Gosta das coisas do estilo dele. O Tite, acho que é a mesma coisa, né? Talvez... Eu não sei se vai ser assim a carreira toda do Felipe ou se esse início de carreira também é assim porque ele está começando. Mas tem um ponto, assim, o Jailson, acho que ele detalhou perfeitamente a questão tática e onde ele mexeu as peças. E o Fábio trouxe outra coisa, a hora que ele vai lá no terceiro gol, vai abraçar. Você consegue imaginar o Sampaoli fazendo uma situação como essa? Então tem coisa no futebol, cara, que não é só assim como você vai preparar, onde cada jogador tem que estar. Às vezes, assim, é você curtir trabalhar junto. Sim. Sabe? É você ir trabalhar com um sorriso no rosto, no dia a dia ali, sabe? Não tá aquele clima pesado, aquela coisa do técnico que não dá o bom dia. Então, acho que assim... parece uma besteira, mas não é. Às vezes você precisa do dia a dia bom, do dia a dia leve. E me parece que o Felipe, além de todas essas questões de organização do time, ele traz isso. Sabe, essa coisa de, sabe, eu já tive desse lado aí, tive há muito pouco tempo desse lado aí, então eu sei do que o jogador precisa, eu sei do tipo de cobrança que precisa, e acho que o Felipe... Porque ele não deixou de dar bronca no Gabigol, no Gerson. É isso, assim, mas o ambiente pode ser leve. Ele corrigindo algumas coisas. Só uma dúvida agora, naquele jogo contra o Corinthians, da Copa do Brasil, quando o Bruno Henrique é expulso, que ele bota ele tira o Gabigol e bota o Fabrício Bruno, não é isso? O Gabigol foi no automático. Ali Foi também fez uma linha de 5 e todo mundo, tu vai tirar o Gabigol? É óbvio. Ele ia precisar reforçar a zaga ali. Foi a decisão, ó. Pum. Sim, vou reforçar a zaga e vou deixar o time para um contra-ataque. Naquele jogo, o Gerson e o Wesley pelo lado direito, ó. E vamos combinar que não é uma escolha popular. Não é, exatamente. Você vai tirar o Gabigol. Você tira o Gabigol. Exatamente. E ali, se não dá certo... Nossa, Felipe Luiz tirou o Gabigol, tirou o cara que podia decidir. Pra pôr um zagueiro. Mas sabe? Ele saber, ele conhecer tecnicamente que cada jogador pode entregar para ele, disposição também, enfim, que a gente fala aqui, como o Fábio Luciano falou, de técnico, tático, físico, enfim. Todas as valências do jogador de futebol. E ele vai sabendo aproveitar o que cada um pode entregar. Eu ia falar desse cara aí, ó, De La Cruz. De La Cruz também, é muito importante para ele a partida de hoje, porque ele mesmo disse, tem 2 semanas, que ele sabe que ele está devendo, que ele precisaria entregar mais fisicamente, porque ele não conseguiu entregar na temporada passada. E o Pulgar e o De La Cruz hoje fizeram a dupla, basicamente, ali de volante, né?
com os 2 jogadores um pouco mais à frente. E aí uma situação que o Fábio Luciano, eu sempre, quando tem um ex-jogador aqui com a gente, eu sempre gosto de ir perguntando, porque é a oportunidade que a gente tem de saber ali dos bastidores e tudo mais. Hoje eu estava observando o time do Flamengo marcando no 4-2-4, como a gente estava falando, e toda vez que o Botafogo, das poucas vezes conseguia desgarrar um pouco mais ali da marcação, vinha aquela falta tática. Vinha a falta tática para descer as linhas. Exatamente. Isso é orientação também, né, Fábio? É treinado, né? Quando o adversário rompe essa linha, você faz essa falta para ter tempo de recomposição, enfim. É por isso que chama a atenção todo o trabalho, né? Todas as movimentações, sejam ofensivas, defensivas, que o Flamengo vem tendo, assim. O Felipe, ele teve uma declaração, uma entrevista que ele fala que, até a respeito de um jogador que estava para sair do Flamengo, se foi o Pablo, e ele fala, pô, os jogadores que ficaram comigo nos Estados Unidos beberam a água do conhecimento, né? Então, assim, é algo que chama a atenção, né? Porque, enfim, tem uma poesia na fala, mas é exatamente isso. Eu acho que o Felipe é um cara estudioso, de ótimas ideias, e que tem jogadores que estão comprando a ideia também. Não adianta você falar, você passar a informação e o jogador querer fazer diferente, porque são caras consagrados, porque são jogadores vitoriosos. Então é isso. Você também tem que quebrar essa barreira, né, do jogador, mesmo esse cara, um cara como o Arrascaeta, como o Bruno Henrique, que são caras campeões pelo Flamengo, de também entenderem as ideias, tentarem colocar em prática, enfim, para que o mecanismo dos jogadores funcione muito bem. Então é isso. Eu acho que hoje o Flamengo foi uma prova de que os caras estão absorvendo as ideias, que o Flamengo hoje já tem uma maneira de jogar estilo Felipe Luiz, porque é algo particular dele, algumas movimentações, e agora é o time continuar esse trabalho, a sequência de trabalho, né, com os pés no chão, porque o ano é longo, né? A primeira conquista traz confiança, motivação, mas a gente sabe que outros adversários estão se preparando muito também para enfrentar esse ano. E aí chama a atenção um pouco o Botafogo, né? O Botafogo é um time que, se a gente fala muito do Flamengo, das ideias do Flamengo, o Botafogo é um time que hoje não tem ideias, né? É algo que fica do passado, né? Alguma memória ali que o time tem. A gente até viu no jogo com o Fluminense. É isso. Exatamente. Tem uma memória ali do ano anterior, manteve-se uma base, perdeu jogadores importantes, mas se manteve uma base. Mas eu acho que chama a atenção um pouco essa escolha do Textor até de ter calma na decisão do treinador, porque parece, né, que enfrentando um time como o Flamengo, eu acho que ficou muito claro isso, que o Botafogo precisa de, não vou falar urgente, né, um treinador, mas precisa de um treinador aí para que as ideias sejam colocadas em práticas também dentro do clube. A própria questão do Felipe se adaptar ali aos jogadores, né? Acho que ficou muito claro na última entrevista quando ele fala do Danilo, Léo. Porque ele fala, o Danilo vem ser meu zagueiro para disputar a posição com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz, porque eu quero que um lateral direito passe. Sim. Então eu vou ter isso no Wesley, no Varela e o Danilo não vai fazer isso porque ele é um zagueiro. Sim, mas ele vai ter que se adaptar também, né? A maior parte da experiência do Danilo como zagueiro na Europa foi em linha de 3. E pelo lado esquerdo. Então, assim, ele jogou poucas vezes ainda com zagueiro em linha de 4 e tendo que se adaptar, né? Tanto que na Juventus, agora a Juventus passa por linha de 4, ele poucas vezes jogou como zagueiro, então passa por uma adaptação também. Claro que muitas vezes é isso, né? Com bola, até por como ele quer, como ele espera do lateral, o comportamento vai ser de linha de 3, pelo menos para sair jogando. Mas ainda acho que passa por uma adaptação, treino e, assim, acho que esses primeiros jogos momento, né, para o Danilo entrar devagar, entrar aos poucos. Hoje entrou só para participar mesmo do jogo, mas com poucos minutos, mas acho que vai ser também para ele uma adaptação a uma nova função. O Flamengo, nesse início de temporada, 5, 6 jogos aí, em média para as equipes, foi quem deu os melhores sinais para a sequência da temporada? Porque a gente já viu alguns clássicos, por exemplo, o jogo entre São Paulo e Corinthians, acho que foi um bom jogo, não foi, Jailson? Foi um bom jogo. Das duas equipes, né, apesar ali da vitória do São Paulo, né? Ontem também, bom, aí Santos e São Paulo ontem. Eu ia falar que muitos desses jogos foram influenciados também pela questão do gramado. De hoje também foi, né? Também. Mas a decisão ali foi acertada de parar o jogo, tem isso? Porque, hoje? Tava sem condição nenhuma, né? Mas aí teve jogo que continuou. Acho que foi uma decisão acertada, porque pela quantidade de água que estava caindo. Porque não tinha a menor condição. Não tinha a menor condição. Ia atrapalhar.
É porque eles ficaram assim, porque ninguém sabe que chove em Belém. Isso, exatamente, isso chama atenção. Essa época do ano em Belém, o pessoal marca o encontro para depois da chuva, né? Não, podiam ter marcado o jogo para depois da chuva. Podia. Vamos marcar o jogo às 4, não, depois da chuva. Marca às 6h30 que é depois da chuva. A gente sabe de exigência de televisão, sabe como é complicado isso, mas até para televisão acaba sendo pior, porque você perde mais tempo de grade, né? Mas é uma coisa meio previsível, né? Essa época realmente chove muito lá, mas estou com o Jailson, assim, tinha que parar, cara, porque senão você não ia ver futebol. A bola já, aquela coisa de você ter que levantar a bola para brincar de futebol ali. Corinthians e Ponte Preta. Já tava Corinthians e Ponte Preta. Como estava ruim na Vila Belmiro ontem também, você paga para ver futebol e não vê futebol, né? Então acho que a decisão certa era parar o jogo mesmo e esperar. Como foi acertado o jogo no Morumbi entre São Paulo e Corinthians também ser... Claro. E aí a gente entra naquela história do calendário que não tinha cogitação também fazer o jogo outro dia. Porque não tem calendário, né, Léo? Não, você está falando de uma viagem pro norte do país. Acho que Belém merece receber um jogo como esse. Tem muito torcedor apaixonado lá, né? E fizeram uma bonita festa. Mas não dá. Hoje, o futebol brasileiro, assim, você remarcar para quando, né? Não, mas ali a certeza que você vai ter que vai chover e que vai chover e vai parar. Eu já joguei todas as vezes que eu fui jogar em Belém, é a mesma situação. Assim. Eu cheguei a sair do ônibus, sair com o ônibus do hotel um pouco mais longe com o sol, pegar uma tempestade durante o caminho e chegar no estádio, o tempo está normal novamente. Então é isso, assim, a certeza que você tem que vai chover em Belém no final da tarde, que vai ser uma chuva, uma pancada e que você vai ter condições de continuar a partida após um período, assim. Mas é você entender até esses mecanismos da cidade mesmo, né? O horário do jogo, se é o melhor momento de marcar um jogo. Porque eu acho que cabe o elogio à decisão ter sido lá. Sim. Foi muito legal, acho que, né? Pelo que a gente viu nesses região, últimos dias de movimentação, até porque são dois clubes com torcidas nacionais, especialmente ali na região norte. Sim. Ter sido marcada lá foi excelente. Erraram no horário. Mais o horário. Meu primo mora em Marabá. Ele me conta as histórias. E aí? Lá. Ele sempre fala, não... Ele foi no jogo? Não foi porque é distante lá para ele, ele que fala, né? Mas ele diz que a gente, quando vai fazer alguma coisa aqui à tarde, a gente marca, cara. Ou é antes da chuva, para chegar no local antes da chuva, ou é depois da chuva. Exatamente. Ele fala, eu nunca fui, tenho que ir lá visitá-lo, inclusive. Mas ele diz que ou tu marca antes ou depois da chuva. Então... Mas você sabe que mesmo com 500 quilômetros, Marabá... É longe, ele falou que é longe mesmo. Mas mesmo com o gramado naquelas condições, ainda na metade do primeiro tempo, logo depois da partida ser retomada, a transmissão da TV Globo mostrou ali uma estatística, o Flamengo tinha mais de 140 passes. 188. Sim. 188. Bateu 188. Ali na metade do... Quer dizer, mesmo com 15 minutos naquelas condições... Mas é o estilo de jogo, é o que o Fábio Luciano estava exemplificando aqui pra gente, de beber a água do conhecimento. É o estilo de jogo que o Felipe Luiz E ali bebeu a água mesmo, hein? Então, literalmente. Literalmente. Assim, a água do conhecimento é a água da chuva. Diz que lá é aquele pingão assim, né? Não é? Sabe aquele pingão de R$1? Falam que é o pingão de R$1, né, Léo? Não, choveu que é a barbaridade, mas é a aproximação. Os jogadores... E aí a gente sempre vai voltar na questão tática e tudo mais, mas os jogadores do Flamengo se aproximando. O Wesley estava com a bola, vinha o Gerson, vinha o Pulgar, aí não dava a bola para ir para frente, tocava a bola atrás no Léo Ortiz. E o contrário que acontecia do Botafogo. Muito rápido, rodava a bola, tinha sempre a aproximação. E para mim é justamente o contrário, falando agora do Botafogo, porque a gente falou essa semana do Botafogo lá, o clássico e tudo mais, e eu falei que não estava sentindo tanta falta do Almada, porque o Savarino desceu para fazer a função do Almada, e o garoto lá, que agora me fugiu o nome, Rafael Lobato, estava fazendo a ponta direita bem. Só que hoje especificamente, o Fluminense naquela ocasião não subiu tanta marcação para marcar o Botafogo. Então o Botafogo estava conseguindo descer para fazer a saída de bola com Marlon Freitas e com Gregory, tranquilamente. Você descia, fazia a saída de bola, encontrava o Savarino ali no meio dos meio-campistas do Fluminense e ele conseguia distribuir. Hoje foi completamente diferente, porque como a gente está falando... Não é mais fácil falar assim, hoje o Flamengo jogou de uma forma que o Botafogo podia ser o de 2024 e não ia ganhar. Por que não é mais fácil falar isso? O Flamengo marca em cima... Até com o Gerson, né? Tirando eram com quatro. Eram quatro. Porque tinha o Michael pelo esquerdo. Exatamente. E aí tirava o passe deixava com os zagueiros, só que não permitia que tocasse a bola no Marlon Freitas e no Gregory. Não tinha
corredor, não tinha lacuna no meio do campo para você fazer essa bola chegar. E o único jeito que o Botafogo tinha para sair jogando, recuava no John e o John estava quebrando, só que o John estava quebrando errado. O John, em momento algum, conseguiu quebrar a bola do Igor Jesus. E o Savarino ficou não pela esquerda, que era o que o Almada fazia, aquele giro para conseguir acionar os caras de frente. O Savarino estava no lado direito, tentando encostar no Arthur. Só que aí Arthur e Matheus Martins têm características completamente diferentes. São atacantes. Não tinha dobra para fazer organização, para fazer a saída de bola, para fazer o meio-campo do Botafogo, que nem o Savarino e o Almada fizeram. Não tinha dobra. Hoje era só o Savarino, só que ele estava muito bem marcado, com a dupla com o Pulgar e o De La Cruz tirando ele e os 4 caras na frente. Então o Botafogo ficou sem saída mesmo. A saída foi tentar quebrar no Igor Jesus. Só que toda vez que tentava quebrar a bola no Igor Jesus, o John estava errando. Mas nesse sentido, vocês acham que fez mais falta esses dois jogadores, né, que fizeram falta? Hoje o Almada. O Luiz Henrique e o Almada, ou a ausência de um treinador? Eu também, mas então, como a gente está falando início de temporada, pelo menos para mim, a questão do Botafogo agora, o Textor já deixou muito claro, como o Léo falou muito bem na abertura, que essas competições de início de temporada, ele não é o objetivo dele. O objetivo dele é o final. Esse é o planejamento dele. Só que hoje, para mim, a gente ainda viu o Botafogo do ano passado, assim como a gente viu contra o Fluminense. É o Botafogo ainda de 2024. Só mudaram as peças que já saíram, mas ele tentou fazer com que o time jogasse da mesma forma. Só que hoje, para mim, o controle que o Botafogo tinha de meio campo quando era pressionado, com os dois jogadores revezando a organização de saída, junto com o Marlon Freitas, até o Gregory, quando descia para o Botafogo espetar os laterais, hoje em nenhum momento isso aconteceu. É claro que ajudaria ter o treinador, claro, mas ficasse o Arthur Jorge, ele teria um desafio enorme em montar um time sem Almada e sem Luiz Henrique. Porque, assim, estão falando dos 2 melhores jogadores do time. Melhores, isso. Entendeu? E com um papel tático que quem entrou não faz igual. Não faz. Não adianta pedir para o Arthur, para o Matheus fazer a mesma coisa, porque não faz. Né? E aí você pede demais do Savarino e o Savarino fica um jogador mais previsível, né? E mais marcável. Então, assim, acho que a culpa do Savarino não ter feito um grande jogo não é nem dele, particularmente. Da falta de auxílio que ele tinha por ali. Então, eu acho que mesmo que tivesse mantido a comissão técnica, para o jogo de hoje especificamente, com essas peças, ele teria sofrido também para arrumar soluções. E o Arthur acabou de chegar também. Quantos treinos o Arthur teve com o time? Né? Sim, é o primeiro jogo. Acho que é muito difícil. E não é nem que ele fez uma partida ruim, né, Léo? Não, acho que é assim. Do que você pode exigir do Arthur. Tentou, mas está num outro momento também em relação à preparação, em relação à temporada. Eu acho que o Arthur vai ser um jogador importante para o Botafogo, tá? Mas tem algumas outras questões que o Botafogo precisa arrumar. É que é diferente do Luiz Henrique, né? Luiz Henrique tem a velocidade, mas tem a força física também, a estatura. Tem a estatura quando precisava quebrar, né? Exatamente. Exato. Então o Arthur tem dois é uma caras. outra característica. É um cara driblador, o cara que gosta do controle da bola próximo do pé, rápido e na decisão. Eu acho que vai ser importante para o Botafogo. Mas é uma outra maneira de jogar. O que chama a atenção um pouco do Botafogo, quando eu falo a questão do treinador, é porque é a maneira como o time se porta em campo, sabe, Bruno? As ideias de jogo no meio campo, defensivo, esses caras são os mesmos, né? Assim, manteve-se uma base defensiva de meio campo, até os 2 homens ali, o Marlon Freitas e o Gregory, mas assim, hoje foi algo que a gente não viu funcionar, né? Seja na marcação do Flamengo, seja na hora de quebrar uma linha. Se vocês falassem assim, pô, o Botafogo conseguiu jogar, mas chegou naquele setor ali do Almada e do Luiz Henrique, faltou. Mas não foi isso, o Botafogo apresentou falhas assim, né? De posicionamento, de decisões em todos os setores do campo. Então é por isso que eu acho que... Eu sempre olho assim, eu coloco os times todos no mesmo patamar. Eu imagino o Flamengo, por exemplo, um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, hoje sem um treinador, o que seria? Sabe, assim, não ia a gente não ia olhar dessa mesma forma. A gente já estava falando aqui, pô, mas como é que pode o Flamengo chegar nesse momento sem um treinador? A cobrança seria muito maior. Então, assim, a gente tem que colocar, se a gente olha para o Botafogo, tem que olhar para o Botafogo da mesma forma como a gente olha para um Flamengo, para um Corinthians, porque o Botafogo é o último campeão. Então, eu entendo, ano passado deu certo, funcionou dessa forma, talvez o mais importante é mesmo no final do ano você ter conquistas. Mas para você ter conquistas, é importante você ter um treinador, é importante você acelerar o processo. Enfim, o Felipe Luiz hoje é um treinador que já teve ano passado, que começa o trabalho hoje. Então, não dá para você imaginar que o Botafogo, em algum momento, vai estar no mesmo patamar de nível de outros times que já têm um treinador exercendo seu trabalho.
vocês acham que essa derrota vai fazer o Textor acelerar esse processo? Não, Eu acho que não também. Eu acho que não também. Porque no passado ele começou até Libertadores. Sim. O Arthur Jorge estreia no segundo jogo da Libertadores, né? Isso, e coloca 4 atacantes para jogar Lá em cima, contra a LDU. Acho que não é sempre que vai acontecer isso. Se você vai pensar que, não, eu vou escolher o treinador lá para frente. É que talvez a pressão em cima dele dessa decisão seja menor, porque ele tem aí uma credibilidade pela maneira como Mas é aconteceu no ano rivalidade. passado. Tem, claro que tem. Mas aí você toma uma trombada Mas dessa. é rivalidade, exatamente. Rivalidade. Porque, por exemplo, ano passado, lá o São Paulo e Palmeiras. É rivalidade. Tipo, a Supercopa não vale nada e tudo mais. É rivalidade. Pode ser um título de menor expressão comparado, por exemplo, a Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, enfim, que você acaba terminando o ano ali, sendo a consagração de um ano. E aí você está iniciando a temporada, e aí tem um título, obviamente, tem é um menor, né? Não, e ano passado ele não carregava. barulho. Ele não carregava o cinturão ou os cinturões que ele carrega Ano agora. passado ele carregava uma mochila de pedra, né? Com os pesos da temporada anterior. Agora ele carrega um cinturão unificado. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até o final. Aquele que ficou aí, por favor, compartilhe, curta aí, se inscreva no canal, né? É o que vocês podem estar me ajudando. O vídeo é nada mais, nada menos do que a imprensa de queixo caído com o trabalho do Felipe Luiz, que não é novidade nenhum, atualmente é o melhor trabalho. É cedo de falar, mas é promissor. Todos que olhem e falam assim, esse trabalho vai ser promissor, até mal comparando, né? Porque o trabalho foi mais longínquo com o Jorge Jesus. E ele mesmo, em coletivo, ele fala que ele se inspira no jogo, nas táticas, no método do Jorge Jesus. Flamengo atropelou, e a gente tem que ficar feliz, porque bons jogadores e bom técnico torna-se um time muito vencedor. Muito obrigado por você ter acompanhado. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!